responsabilidade ambiental, social e uma boa gestão. O que quer dizer ESG e qual a importância dela para as empresas privadas e públicas? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindes. Esse é o seu Papo Juriscast, um podcast jurídico diferente. Sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje trataremos de uma coisa que é representada pela sigla ESG, que vem de uma expressão em inglês. Como somos três anti-imperialistas, anti-Estados Unidos, não vamos nos dar o trabalho de pronunciar nessa língua desgraçada que é o inglês o que significa. Portanto, pediremos ajuda do Google Tradutor, que fará a pronúncia. Por favor, Marquinhos. Environmental, Social and Government. Deu para ouvir? Bem, deu para ouvir. Eu tinha treinado. Environmental, Social and Government. Não, Bel, você tinha treinado. Você vai dar... Aqui a gente não dá palco para Tio Sam, não. Tio Sam que se lasque. Mas é uma língua importante, nos une, ajuda a nos comunicarmos. E a Nos língua une? é responsável. Mais separa do que une. Também, amigo, tem o uso político da língua, mas tem o uso cultural, tem o uso recreativo, tem o uso afetivo, né? Uma língua sexual. Tem o uso sexual. Golden Shower. Oh Tá my vendo God! aí? Oh Nem my o presidente God! da República sabia o que era isso há tempos atrás. Golden Shower pois é do vocabulário do presidente. É. Environmente, social e governamenense. Governadamente deve ter a ver com governo, né? Esse governadamente. Social é social. Agora, environmental é o quê, gente? É o meio ambiente, minha gente, é a proteção, a sustentabilidade. É basicamente o quê? É a gente dizer que a gente pode sobreviver, né, através das empresas, que a gente pode movimentar o capital, desde que a gente seja responsável com o meio ambiente, desde que a gente tenha noção das questões trabalhistas, questões sociais, né, que envolvem representatividade, paridade de gênero, de raça. É basicamente por aí, não é isso? Isso, eu acho que está relacionado a um conjunto de providências, né, ações, boas práticas, e eu acho que esse conjunto de providências, né, de boas práticas, ele surge num contexto internacional, a partir de um movimento da ONU, direcionado muito à questão empresarial, como lidar com esse contexto do que Erickson falou, né? Um capitalismo selvagem, um capitalismo que agride o meio ambiente, que destrói nossos recursos naturais e que nos tolhe uma perspectiva de futuro de uma outra forma. Como é que a gente pode fazer? Então, quais seriam esses pilares? E aí são propostos, então, um conjunto de providências que assegurariam, então, a possibilidade de um desenvolvimento sem a perspectiva de tantos danos, né, principalmente ao meio ambiente, às comunidades, e contemplando também essa abordagem de temas transversais, como direito à diversidade, à justiça social, à paz, à equidade, num contexto, assim, direcionando a atuação, né, tanto dos poderes públicos quanto das empresas, nesse meio, né, de produção de riqueza, trabalho, renda. É um discurso direcionado a bancos, instituições financeiras e também o mundo do mercado, né? Do empresarial, capital, é isso. Eu queria lançar uma pergunta, um questionamento a vocês. Dada a lógica extremamente competitiva e altamente degradante do mercado, a adoção de parâmetros de ESG, postulados de posturas eticamente adequadas das corporações, isso no âmbito trabalhista, no âmbito social, no âmbito ambiental, é uma necessidade. Ponto. Isso está mais nítido do que a água mais cristalina do universo, se é que ainda existe. Mas está muito nítido que é uma necessidade. Mas, em sendo uma necessidade, é compatível com essa lógica altamente degradante, degradativa e desleal de mercado? E se você não conhecia esse tipo de conteúdo, saiba que o podcast jurídico do Papo Juris está aí, está no YouTube, está no Instagram, está no Spotify e está no Google Podcasts. Então aproveita e segue a gente ativando o sininho. Curta esse vídeo, deixa um comentário para que o YouTube entenda que você quer mais desse tipo de conteúdo.
Já diz o tema, né, do mercado desleal. Gente, assim, eu fico tentando, assim, eu não sou a pessoa do mercado, eu não sou a pessoa do empresarial, mas eu fico tentando entender como isso se aplica, basicamente, sem uma regulamentação. É importante que se diga que a gente não tem ainda uma lei federal que regulamente especificamente práticas, né, de sustentabilidade empresariais. Erickson antes estava tentando explicar para a gente, e é a área dele, vou deixar isso com ele, a parte de como as empresas conseguem contratar e fazer firmar entre elas, né, um pacto aí de sustentabilidade. E aí é com ele. Mas, assim, basicamente, eu fico sempre tentando entender, no Brasil a gente tem muito mais empresário do pequeno porte a médio porte. Como eles entrariam nessas práticas em todo, né, de proteção? Porque, observem, a gente está falando também aqui de produtos que dependem do plástico. A gente está falando de um consumidor, de um público, por exemplo, de cosméticos. O que é o cosmético dentro da caixinha, dentro da embalagem? A embalagem, ela é muita embalagem. A gente pede comida, é muita embalagem. A gente está vivendo uma era de troca de celular a cada 2 anos, se não menos. A gente está vivendo uma área de muito gasto. O que a gente pode fazer? Eu questionei isso em outro episódio enquanto consumidor, e eu acredito que as empresas elas vão seguindo esse fluxo para agradar o mercado de uma forma em geral. Então, eu vejo muito complicado, assim, eu acho que bem difícil eles se autorregularem de uma forma muito tranquila dentro do padrão ESG. Parece que é um conceito que vem sendo incorporado como uma cultura, como uma prática institucional. E por ele, como eu abri dizendo, né, ser uma iniciativa que tem tido apoio de todo um conglomerado econômico, o mercado financeiro incorpora isso também como valores, no sentido de uma consciência mesmo acerca de sustentabilidade. Acho que é uma estratégia de sobrevivência de raça humana. Quando a gente está na desgraça, na miséria, a gente parece que se toca um pouco. Claro, sem romantizar muito, né? A gente sabe que tem muito marketing envolvido também. E na prática a gente tem os acordos ambientais mais importantes, as maiores potências simplesmente não participam, não assumem a responsabilidade, porque elas sabem do impacto econômico. Então, novamente, o capital está à frente da responsabilidade humanitária, social, e aí a gente vê essas iniciativas empresariais meio como enxugar gelo. Mas é isso, eu acho que tem toda uma perspectiva de comunidade internacional atenta, participando. A própria ONU participa desse movimento, né? Inspirada, parece que foi o Kofi Annan que sugeriu que uma organização estimulasse, né, o empresariado a tratar desse tema, e desde então vem se construindo isso como uma cultura. E, Bel, segundo os defensores, existe uma estratégia além da sustentabilidade, da consciência ecológica, do lidar melhor, né, com as comunidades, transparência no âmbito gerencial, redução de custos também, sabe? Lidar sob uma forma menos agressiva com o meio ambiente a partir de iniciativas de reciclagem, de aproveitamento melhor dos materiais empregados na produção. Tem uns temas bem interessantes, assim, bem bacanas, para lidar também com o conceito da economia e da competitividade, estimulando. Se não fosse assim, não, a gente está no plano aí do empresariado, né? Não teria muito sentido falar, mas eles apostam numa perspectiva também de sustentabilidade, de redução de gastos, redução de danos, né? Eu vejo esse movimento muito mais forte no exterior, e é bom que esteja forte no exterior e que isso passe para o Brasil de uma forma de contrato internacional, e que as empresas comecem a adotar essa prática como um exemplo, até muito mais como uma questão de marketing, né? Elas vão se autopromovendo nesse sentido. Mas eu ainda acho que o consumidor ele precisa fazer a diferença nesse campo. Eu acho que o consumidor ele precisa adotar práticas para justamente só consumir de empresas que sejam sustentáveis, né? Tem uma pesquisa aqui, inclusive, que fala que a Natura, o Boticário, a Petrobras, a Nestlé, Banco do Brasil, inclusive a Coca-Cola, têm sido as empresas mais lembradas como empresas sustentáveis. Eu achei isso muito interessante. Eu, enquanto consumidora, já tenho alguns anos que eu adoto a prática de sempre ler sobre produtos que sejam cruelty-free e veganos na sua composição. A gente sabe que evitar testes em animais é muito importante, no que for possível. A gente sabe que
a parte de medicina, a farmacologia, é muito difícil a gente ainda ter, né, uma prática muito ampla de evitar testes em animais, mas em outros produtos, pelo amor de Deus, o que a gente puder evitar nesse sentido, já é um tipo de conscientização. Acho que existem outras práticas que a gente pode adotar. Lembrando que a gente já tratou aqui em algumas circunstâncias, né, do reconhecimento, não trazendo a perspectiva animal, assim como sendo debate, mas só relembrando que para os nossos telespectadores, que a dimensão do reconhecimento de direitos fundamentais aos animais já é uma perspectiva consolidada no direito, tá, gente? A gente já reconhece essa dimensão, esse conjunto de direitos, né, sob uma perspectiva de proteção dos animais e de reconhecê-los como sujeitos titulares de direitos, já tem algum tempo, tá? Não, ninguém está viajando aqui na maionese, não. É importante também ressaltar que, por mais difícil que seja, eu lancei o questionamento, né, a respeito da compatibilidade ou não com esse sistema totalmente agressivo, extremamente agressivo, que é um sistema de mercado capitalista, mas eu lanço esse questionamento para a gente fazer reflexões mesmo a respeito e não para refutar a aplicação de critérios, de códigos de ética, né, efetivamente executados dentro da corporação. E esse troço em inglês, né, cuja sigla é ESG, está muito vinculada à governança corporativa, que traz atrelada a si também uma necessidade de conformidade. Está em compliance, to compliance, né? Eu aqui, na síndrome do vira-lata, falando a expressão em inglês. É que o nicho específico acaba exigindo. Pois é, tá vendo como a gente acaba sendo escravo das próprias palavras? Mas há uma necessidade da corporação, da instituição, estar em conformidade com as leis, em conformidade com as resoluções, com os regulamentos, com os postulados éticos do mercado em geral e, sobretudo, daquela atividade específica desenvolvida pela instituição, como forma mesmo de propiciar um meio ambiente, digamos assim, um meio ambiente corporativo equilibrado. Um meio ambiente corporativo equilibrado possibilita práticas melhor adequadas na gestão ambiental, nas gestões internas de paridade, equidade de gênero, raça, né, de acessibilidade a pessoas com deficiência. E tudo isso vem a partir de um processo de conformidade que está intimamente ligado a essa ESG, né? A gestão corporativa de uma forma adequada, e é algo que deve vir, usando outra expressão, né? Up to down, de cima para baixo, digamos assim. Deve partir de todas na estrutura corporativa, deve ser dado o exemplo pela mais alta administração corporativa para que seja entranhado na corporação e vá segmentando, né? Vá enraizando por todos os setores. Amigo, up to down é o quê? Agachamento? Não, não é de cima para baixo? De cima para baixo. Tô brincando, gente. Mas é importante ser agachamento. Explicar, né? Que pode ser um agachamento. Gente, estou vendo aqui na internet que o Conselho Internacional de Negócios do Fórum Econômico Mundial propôs um conjunto de indicadores para tentar obter uma classificação, né, uniforme sobre práticas de ESG. E aí temos alguns indicadores de ESG no mercado nacional e internacional. Tem o IGCT, que é o Índice de Governança Corporativa. Dow Jones tem um também, Dow Jones ESG Index. E temos outros também, tá? Tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, esse esforço aí, Erickson, do que você perguntou, amigo, sobre o acompanhamento desses desempenhos, né, o acompanhamento sobre as práticas ESG dentro dos espaços empresariais, está se constituindo aí todo um trabalho de acompanhamento e de criação de indicadores para avaliar isso, essa tendência. E é necessário também que cada corporação, e é importante, antes de falar do que é necessário, eu vou falar do que é importante. É importante ressaltar que as práticas de boa governança corporativa devem ser observadas e aplicadas não apenas pelo setor privado, mas também pelo setor público, né? Então, as práticas ESG são aplicáveis também aos poderes públicos, ao setor público. Isso é o que é importante. E o que é necessário estabelecer são processos de aferição, realmente, do cumprimento das metas estabelecidas, dos cânones, dos princípios éticos estabelecidos no seu código de conduta, por exemplo, elaborado, estabelecido pela empresa. E aí pode ser coisas como um canal de denúncias, um canal de denúncias estabelecido na empresa,
naquela corporação para que, em se deparando com a situação de irregularidade, de não conformidade, o funcionário, um cliente ou uma pessoa que tenha contato com essa irregularidade possa tranquilamente fazer o encaminhamento da denúncia para uma equipe, para uma comissão, além de haver um canal de denúncias, mas que seja efetivamente tratada a denúncia, levada a sério, investigada, apuradas as responsabilidades e aplicadas as penalidades respectivas. Então, não é apenas um memorando de intenções, não é apenas a confecção de um documentozinho bonito e que vai ficar colado lá, a síntese dele numa placa na entrada da empresa, nossa missão, nossos valores, nossos isso, nossos aquilo, não, é algo que deve extrapolar a mera realização de um documento formal para a concretização de tudo aquilo que se propõe implementar eticamente, de acordo com as normas legais, jurídicas, a conformidade, efetivamente. Perfeito. Eu acho que discutir também do ponto de vista do meio ambiente é muito importante, mas lembrando que ações que digam respeito a medidas de atenção e cuidado às comunidades nos dias de hoje, considerando a temática aí, né, de grupos como quilombolas, indígenas, população ribeirinhas, populações afetadas por realidades, por exemplo, de exploração de minérios em determinadas áreas, né, com grave risco ambiental, enfim, isso tudo é muito importante e é o mínimo que essas empresas devem fazer, né? Eu acho que é uma consciência, uma responsabilidade ambiental e social para com essas pessoas, os impactos são variados, acaba sendo uma forma de reparação importante. É o que a gente pode chamar de função social da atividade econômica. Então, só para eu entender, já que a gente não tem regulamentação ainda sobre esse assunto, como é que as empresas se mantêm no mercado, fazendo com que haja esse tipo de responsabilidade entre elas? Eu ia dizer que é um tema importante mesmo, o Bel está trazendo a questão da necessidade de regulamentar isso de forma mais clara. Eu falei dos índices, e eu creio que como cultura que esteja sendo implementada, a gente está fazendo aqui um podcast jurídico, um trabalho, né, de divulgação de informações para que os consumidores, Bel mesmo trouxe isso, ela sempre traz essa preocupação como consumidor. Então, de difundir esses valores, essa cultura, para que as pessoas estejam atentas também e cobrem, por parte do Poder Legislativo, por exemplo, estratégias que levem as empresas a buscarem cada vez mais, né, assumirem esse conjunto de providências, de valores, né, de métodos, de ações que as enquadrem, que as caracterizem. Eu queria só lembrar também que isso está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um esforço internacional, né, de assegurar um conjunto de objetivos, como a erradicação da fome, água, né, alimentação, trabalho em rede, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e bacana, né, de alguma forma eles se coadunam, apesar da linguagem ser empresarial, no âmbito do poder público está se discutindo isso também, inclusive junto a bancos. Eu acho que é importante que a gente esteja atento a todas essas iniciativas que, de alguma forma, querem o bem-estar, né, dos indivíduos, dos grupos, das comunidades, da preservação do meio ambiente. Isso é muito importante. Respondendo a sua pergunta, Bel, o que é que acontece? Embora não haja uma compilação, uma regulamentação específica em uma lei só a respeito do tema, nós temos de maneira esparsa leis que se aplicam dentro de cada segmento desse ambiental, social, governamental. Então, por exemplo, do ponto de vista ambiental, existe a lei que estabelece os crimes ambientais. E é uma inovação jurídica, é uma técnica jurídica muito arrojada, né, no sistema jurídico brasileiro, porque é algo que no direito penal tradicional não se poderia pensar uma empresa, uma pessoa jurídica praticando crime, porque isso seria um atributo da pessoa natural, a prática de um crime. Mas a lei no Brasil, existe lei no Brasil que estabelece a prática de crimes ambientais por pessoas jurídicas. Então, assim, não existe uma regulamentação, mas existe uma lei que estabelece crimes ambientais, então a empresa tem que estar em conformidade, porque senão vai responder criminalmente, senão vai perder dinheiro, vai perder competitividade, vai perder ativo de mercado. Então, é necessário que haja uma conformidade. Existem leis também de fomento à inclusão social, né, de equiparação, de equidade, de gênero, racial, mas existe um outro fator que é o seguinte: com o advento da chamada lei anticorrupção, isso surge em meio à nascente Operação Lava Jato, é importante que se diga, mas a lei anticorrupção traz alguns postulados interessantes, e um deles é o seguinte: uma empresa que eventualmente tenha um diretor pego
irregular no esquema de corrupção, né, e que, em virtude dessa atuação de um diretor, tenha beneficiado essa empresa de alguma forma, lesando o poder público, lesando interesses públicos, essa empresa vai ter redução de suas penas no processo, dentro do processo da lei anticorrupção, se comprovar que tem um código de conduta que está em conformidade, tem um código de conduta muito bem definido, né, tem um estatuto muito bem definido e que é executado. E aquilo foi um ponto fora da curva. E dentro desse sistema de compliance, de conformidade, uma empresa que contrata uma outra tem o dever de vigilância e tem o dever de bem eleger a outra empresa que vai formar algum negócio jurídico, vai formular alguma contratação. De modo que se eu contrato uma outra empresa e não me atento para o fato dela estar ou não em conformidade, no processo de due diligence, eu posso ser responsabilizado pelo ato lesivo que a outra empresa pratica diante do poder, do interesse público, por exemplo. Então, há uma fiscalização e uma regulação, digamos assim, do próprio mercado. A empresa que não esteja em conformidade possa perder competitividade. Perfeito isso. E que nós, enquanto consumidores, que a gente continue pensando dessa forma, no consumo sustentável, no consumo consciente, para que a gente possa só sinalizar isso para o mercado, né? Ó, a gente está de olho, a gente está querendo isso aí, porque isso ajuda, assim, a gente determinar o que a gente quer, né? Mostrando a ótica do que a gente realmente está querendo consumir, ajuda imensamente o mercado a se definir nesse aspecto. Numa perspectiva global, gente, se cada um fizer o mínimo, isso tem um impacto gigante, né? A gente está falando de um planeta com bilhões de pessoas, então faz toda a diferença. 8 bilhões atingimos agora. 8 bilhões, uma consciência ambiental é fundamental como estratégia de sobrevivência da nossa espécie, sem dúvida. É verdade. Exatamente. Então, esse foi o Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Aproveite para ativar o sininho aqui no YouTube, nos seguir no Instagram. E estamos também no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no seu coração. Se gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente. Se não gostou, também curta, compartilhe, comente. E até o próximo. Tchau, tchau.